Semana passada a gente finalizou levando as varetas para retífica. O Fernando cortou para a gente e elas já estão aqui prontas para montagem. Antes da gente montar os balancins e as capas de tucho e as varetas, eu vou montar o volante do motor. Para montar o volante do motor, da mesma forma que no caso do Zé de Melo, no momento que a gente mandou o virabrequim na retífica e a carcaça para que eles conferissem todas as medidas, ainda que o virabrequim não tenha passado por nenhuma usinagem, ainda que o volante do motor era novo, também não tenha precisado passar por nenhuma usinagem, eles tomaram todas as medidas e a mais importante de todas, e esse é o fato pelo qual foi o volante, o virabrequim e as bronzinas, que foi determinar a espessura dessas 3 arruelas que são o calço do volante do motor. A gente já comentou em detalhes a respeito dessas 3 arruelas. É uma prática muito comum no momento que o motor começa a apresentar uma folga de mancal, que é quando você pega a polia e movimenta. O que acontece? A pessoa entende que se ela tirar a porca, tirar o volante e colocar uma arruela ou 2 a mais, ou fizer alguma coisa para aquela folga desaparecer, o problema está resolvido. Então, alguns anos atrás, eu fiz uma série de dicas de como comprar um Fusca. Entre uma das dicas e talvez uma das mais importantes para que você não seja enganado, se você pegar um motor com 100 mil quilômetros ou um motor já usado e que não tenha uma data de quilometragem conhecida, e se você pegar a polia dele e mexer, ele não tiver folga absolutamente nenhuma, a minha recomendação na época era ou para você correr ou para você ficar muito atento com o motor, porque essa é uma prática muito comum, ele pode ter sido calçado e isso acaba destruindo o motor com o tempo, porque a folga não está aqui, a folga está no mancal principal, no mancal número 1 em relação à carcaça. Então é o mancal que fica se movimentando com a carcaça. No momento que você calça com mais arruelas, você estrangula o mancal na carcaça, mas não o mancal número 1, você estrangula apoiando provavelmente parte do mancal número 2 na carcaça, onde não existe um apoio para ela. Então vai lá o Zelão, comprar um carro, vê, não tem folga nenhuma, acha que está ótimo. Então, esse tipo de calço é uma coisa que você vai estimar a medida no momento da montagem do motor e depois você não vai mais mexer. 50 mil quilômetros depois, 100 mil quilômetros depois, uma folga aparecer, não é trocando essas arruelas que você vai resolver o problema. Então a primeira coisa que a gente vai colocar arruelas, as 3 que o Fernando já deu para mim na medida, e o retentor. Eu vou tentar apertar o volante do motor com o motor no suporte do seu Chico. Não tenho certeza que eu vá conseguir, mas de qualquer forma eu vou tentar. Então os 3 calços virão aqui. Antes de montá-los eu vou passar um pouco de óleo e justamente aquele preparado nosso do Rímola com o molicote. Aqui eu vou só dar uma pré-lubrificada, nada de excessos, mesmo porque a gente vai montar o retentor e não é interessante nesse exato momento uma quantidade excessiva de óleo ali. Para esse motor o Rodolfo mandou um jogo de juntas completa, alemão, e simplesmente da gente olhar a qualidade do retentor, a gente não precisa ser um especialista em borracha, em nada, para perceber que de fato é uma coisa que não existe um equivalente por aqui. Então agora eu vou tentar, na verdade, porque eu acho que mais uma questão da minha falta de habilidade, mas eu não tenho certeza se eu vou ter o espaço suficiente para conseguir prensar o retentor aqui. Se você montar o volante sem colocar esse anel de borracha, você com certeza vai ter um vazamento. E não vai ser um vazamento pelo retentor
do volante, que vai pegar aqui na parte externa do volante. Vai ser um vazamento pelo meio do volante, aqui através desses furos e da porca, porque o óleo que tiver aqui, ele pode encontrar uma passagem entre o virabrequim e os pinos, se não tiver esse anel de vedação, que eu vou aplicar ele agora, para que ele assente da melhor forma possível um pequeno jato de silicone em spray, tá? E tanto para no momento que a gente for encaixar o volante no virabrequim, ele não ficar mordido ou alguma coisa assim. O que eu vou fazer agora, eu vou passar um pouquinho de graxa aqui ao redor, onde vai encaixar ali na canaleta do retentor, no lábio do retentor, melhor dizendo, para que pelo menos na primeira funcionada do motor não fique um atrito muito forte entre o volante e o retentor. Depois que a pressão de óleo estabilizar e que o óleo chegar nessa região, vai ser natural que exista uma película de óleo lubrificando o retentor ali. Ainda que seja difícil de visualizar, esse furo é mais distante do que esse. Então, antes de você ficar se matando com o volante na mão, você tem que localizar esses dois pinos mais defasados, que são o ponto de referência para você encaixar. Senão você vai ficar meia hora segurando quase 6 kg na mão aí e não vai conseguir encaixar. Eu já localizei no volante, então no virabrequim, então é só encaixar. Olha, eu fracassei, estou tentando encaixar o volante aqui, mas ele está tocando nesse coxinho de borracha que eu coloquei como espaçador. Então a gente vai fazer uma cirurgia rápida aqui. Um pequeno detalhe, mas que impediu a gente de montar o volante do motor, porque no momento que eu prendi a carcaça aqui, eu só tinha um parafuso que não tinha rosca e por todo o comprimento dele, então eu precisei fazer esse calço. Eu apertei a porca com a mão para que ela levasse o volante, para que ela assentasse o volante, na verdade. Agora eu vou tirar a porca para poder colocar um pouco de trava-rosca e aí sim dar o aperto final. Pronto, encostei como eu pude com a mão. Quem assistiu a nossa série quando a gente fez o motor do Zé de Mello, viu que um dos maiores pesadelos foi a gente ter soltado essa porca, porque ela tinha sido apertada provavelmente com um torque acima do necessário ali, talvez tenha sido usado uma chave pneumática, alguma coisa assim. Enquanto que no momento que a pessoa aperta e para o funcionamento do motor não afetou em nada, no momento de soltar, eu é que acabei sofrendo. Então, enquanto a gente fala para a pessoa apertar com o máximo de força que ela tiver para evitar um problema de soltar, claro, o ideal é você usar um torquímetro. Só que o meu torquímetro, ele vai até 11 kg de torque. E se você estiver montando com a porca original da Volkswagen, a recomendação são 35 kg, tá? E para essa porca em particular, o fabricante recomenda 45 kg de torque. Ou seja, esse nosso torquímetro não vai dar conta do recado, mas a gente tem uma ferramenta maravilhosa, que desde que eu vi numa revista em 1997 eu fiquei apaixonado. Realizei o sonho de ter essa ferramenta há um ano atrás, quando o Rodolfo mandou pra gente. E é na verdade um multiplicador de torque exclusivo para o Volkswagen. De um lado você pode soltar e apertar cubos de eixo traseiro, tambores traseiros, ou com um outro dispositivo que a gente teve a oportunidade de mostrar no Fusquinha do Fred. E se você usar nessa configuração, você consegue apertar essa porca com o torquímetro e com relativa precisão. Por quê? Porque a relação de dentes entre o volante do motor e aqui é 9:1. Em outras palavras, se você colocar, por exemplo, 5 kg de torque no seu torquímetro,
você consegue 5 kg vezes 9, 45 kg de torque aqui na porca, e é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou girar até o 0 chegar no 50, o que vai me indicar 5 kg de torque. Aqui eu tô com 4, aqui eu tô com 5, perfeito. Qual é o efeito colateral que eu tenho quando eu multiplico o meu torque por 9? Eu divido a minha distância por 9. Então, no lugar, por exemplo, de eu ter que fazer um movimento com a ferramenta, provavelmente para atingir o mesmo torque, eu vou trocar. Eu vou fazer 9 vezes o mesmo movimento para poder multiplicar a minha força. É a mesma coisa que um câmbio de bicicleta. Quando você está na marcha mais leve, popularmente a mais leve, você pedala mais, mas você não sente o peso da bike. Ou melhor, você não sente o quanto você está fora de forma. Quando você está com uma marcha mais pesada, você pedala menos, com uma menor frequência, mas a bicicleta, teoricamente, deveria estar numa velocidade maior. A menos que antes disso você confirme que você está absolutamente fora de forma. Então aqui a gente está fazendo a força da porca contra o perímetro do volante. Então eu vou segurar o volante com uma mão, tá? O que eu vou precisar fazer é voltar aqui o torquímetro com a mão. Pronto. Consegui 5 kg de torque aqui e 45 ali na porca. Para dar uma confirmada. Pronto. Então, se você confia na matemática, que não é uma religião, tá? Se você acredita na matemática, você tem aqui na porca 45 kg de torque. E se eu tivesse dispensado a Bianca da filmagem, provavelmente, eu não vou dizer que ela conseguiria dar os 45 kg de torque, mas provavelmente os 35 ela conseguiria se eu tivesse segurado para ela o volante na posição. Antes de montar as varetas, eu vou finalizar a montagem dessas flanges aqui. E enquanto a minha ideia inicial era simplesmente colocar uma cola e um trava-rosca, uma cola de motores estilo a da 3M e apertar e ser feliz, eu recebi um conselho do Wagner da Flexpress para que eu não usasse cola. Enquanto para alguns isso possa parecer um pouco estranho, eu só quero citar um pequeno detalhe, um detalhe minúsculo do currículo do Wagner. Ele não fica fazendo o dia inteiro ou vendendo mangueira para motor de Fusca ou para cortador de grama ou para esse tipo de coisa. Ele faz mangueira para trator, tá? Para máquina hidráulica de pressão altíssima. Então eu acredito que mais do que a gente achar alguma coisa, a gente precisa acreditar e aceitar a sugestão de quem sabe mais do que a gente, de quem tem muito mais experiência do que a gente. Então a sugestão dele foi simples, foi que eu não usasse cola, porque no futuro, ou se por exemplo eu tenho usado cola e por algum motivo ocorra algum vazamento, às vezes por serem dois metais moles e diferentes, a gente não vai conseguir soltar a peça sem destruir a rosca. Tem casos que ele fala que a pessoa usa cola e ele precisa usar o maçarico e eventualmente acaba destruindo uma peça. Então claro que não é isso que a gente queira que vai acontecer com esse motor. No lugar de cola ele recomendou o Teflon, sim, aquela fitinha simples que você vai usar quando você vai trocar uma torneira na sua casa, porque o Teflon aguenta a pressão, é inerte aos dois metais e aguenta a temperatura de uma forma perfeita. Outra recomendação dele, ele recomendou que não passasse, como a gente como leigo costuma fazer, por todo o comprimento da rosca, mas passa só aqui no meio, porque se você passa aqui na parte menor, na parte mais estreita dela, ela não vai rosquear o tanto que ela deveria para poder dar o aperto, tá? E isso daqui vai impedir de você ter a melhor vedação possível. Então a recomendação dele é que a gente aplique somente na parte central da rosca dessa forma, tá?
Então eu vou dar algumas voltas aqui e a gente vai rosquear. Se no momento que eu terminar de rosquear a peça não ficar na posição que eu quero, eu vou tirar a peça, vou colocar mais um pouquinho de Teflon. Pronto. Felizmente na primeira tentativa eu consegui rosquear de uma forma que ele parou exatamente na posição. Se eu tivesse que ter dado mais 60 graus de volta para me sentir mais confortável, eu tivesse parado um pouquinho antes, eu tiraria a fita e começaria de novo. O mesmo procedimento que a gente fez para prender essa conexão. Qual é a pior coisa que pode acontecer aqui na situação que está? Vazar, tá? E eu prefiro, eventualmente, que eu não tenha apertado o suficiente, que a gente tenha um pequeno vazamento, que eu tenha que tirar algumas latas, soltar isso daqui, refazer a rosca, a parte do Teflon para rosquear. Eu prefiro, nessa situação, um pouco menos de força do que um pouco mais e você acabar espanando a rosca que o pessoal da retífica fez, ou então acabar trincando, mais grave ainda, alguma coisa. Esse daqui é menos crítico porque ele não tem uma posição para parar, tá? Ele pode parar do jeito que ele quiser, que pra gente vai estar ótimo. Lembrando que a rosca aqui é cônica e você tem que ter, mais do que nunca, o bom senso, porque se você não é igual quando você vai aplicar com o torquímetro um torque num parafuso, aqui você precisa simplesmente garantir a vedação, e é o que a gente está tentando fazer nesse momento. Bom, já apertei a saída da bomba de óleo e eu estava conversando com a Bianca para ela imaginar o zelão querendo colocar um excesso de força aqui depois de ter colocado esse 90 graus aqui e simplesmente ver esse 90 graus se projetando aqui depois que ele consegue trincar a carcaça numa demonstração de força. Ponto morto superior do cilindro número 1. Então agora eu vou tirar a polia para poder montar a lata que vai vir aqui atrás, que está aqui na minha mão, tá? E vou poder montar ela com toda a tranquilidade desse mundo. Antes de sair montando e apertando os parafusos, eu vou conferir se tá tudo bem acertado, porque senão depois eu posso ter algum problema, alguma interferência ou alguma coisa assim. A Bianca vai passar aqui por baixo da minha mão e ela vai mostrar que justamente nessa saída, nessa entrada de óleo, a gente está tendo uma pequena interferência ali. No lugar de apertar e deixar toda a peça torta, eu prefiro soltar e dar um corretivo aqui para mudar o formato, para que ela não fique empurrando ali a conexão. Já dei uma amassadinha ali na parte onde vai pegar na flange, e eu já tive a experiência péssima de um desses dois parafusos que segura essa chapinha soltar e eu precisar remover a polia para conseguir apertar eles de volta. Então, para evitar isso, eu vou usar dois parafusinhos novos com duas arruelas para dividir melhor o torque e uma dose generosa de trava-rosca. Aqui estão as varetas que o seu Chico mandou pra gente. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou virar o motor. Eu vou começar pelos cilindros 1 e 2. Vou fazer já a montagem e a regulagem de válvulas. Depois eu vou virar o motor pro outro lado e vou fazer o mesmo do outro lado.
Bom, agora sim, a gente pode ter montado o cabeçote sem ter colocado essa chapa, mas se a gente resolver montar as capas de tucho retráteis agora sem colocar a chapa, a gente vai ter dois trabalhos. Então essa chapa ela não está vinculada à montagem do cabeçote, ela pode vir depois, ou seja, se você tem aquela chapinha mais antiga, menos eficiente, quiser fazer o upgrade para essa, igual a gente fez na combinha, é perfeitamente possível, como a gente já mostrou na combinha, com o motor no lugar. Agora, caso você prefira fazer somente a troca das capas de tucho, também é possível mantendo a chapinha antiga. De qualquer forma, se você tiver as capas de tucho originais e resolver fazer o upgrade para esse daqui, automaticamente você vai ter que tirar aquelas capas de tucho de lata e colocar umas retráteis de nylon. Então vamos encaixar essa parte aqui. Pronto, agora é só a gente colocar as capas de tucho. Aqui é muito mais fácil da gente mostrar como podem ser instaladas as capas, mas isso daqui você pode tranquilamente fazer com o motor montado no carro. Principalmente se der um vazamento em uma daquelas originais suas, basta você torcer ela com um alicate, bico de papagaio ou equivalente e fazer esse tipo de serviço. Bom, ponto morto superior, primeiro cilindro na fase de explosão, então lâmina 0,10 e agora a gente vai fazer a primeira regulagem do motor. Pô, Tonela, o meu vizinho levou o carro dele no Zelão que fez o motor e ele falou que a primeira partida tem que dar com 0,20 ou 0,30 ou 0,50. Mentira, tá? Primeira partida o motor já tem que estar perfeitamente regulado, não existe variação de regulagem de válvulas, não existe variação de ponto de ignição, muito pelo contrário. Na primeira partida é fundamental que isso tudo já esteja em ordem, porque senão você vai ficar às vezes na tentativa e erro, ó, até ele ficar pegando a lâmina, tá? Sem excesso de aperto, ó lá. Você sente ela pegando dos dois lados. Isso porque a gente está fazendo uma regulagem praticamente a seco, né? Porque não tem óleo nenhum aqui. Se tem óleo ele fica mais tranquilo para deslizar. Então agora, regulando a admissão, mesma forma que eu regulei a de escapamento do cilindro número 1. Depois a gente vai virar o motor 180 graus sentido anti-horário, justamente para que a gente possa regular a desse lado aqui, a do cilindro número 2. Ordem de ignição 1, 4, 3, 2, ou seja, o motor gira no sentido horário. Então 3, 2, depois vem 1 de novo. Então se eu regular, se eu voltar o motor 180 graus no sentido anti-horário, tá? Por tudo que a gente já conversou a respeito de motor, eu não preciso nem olhar pro rotor para ter certeza que a gente está no momento exato de fazer a regulagem. 0,10 na de escapamento e agora a gente vai fazer 0,10 na admissão. Um e 2 regulados, vamos girar o motor fisicamente 180 graus para a gente poder fazer exatamente a mesma coisa do outro lado.
Capas de tuchos montadas, varetas encaixadas, já montamos o eixo de balancins aqui e agora vou posicionar a polia aqui. Ponto morto superior, só que agora não é o primeiro, é o terceiro cilindro e a gente vai fazer a regulagem das válvulas. Escapamento, admissão, mais 180 graus no sentido anti-horário. Pronto. Isso é garantia de que a gente pode e deve regular o cilindro número 4. Admissão do cilindro 4. Escapamento do cilindro 4. Depois de todas as válvulas reguladas, chegou o momento de a gente montar a tampa de válvula. E às vezes a gente olha essa tampa de válvula, ela custa o dobro do que custa a que a gente instalou no Fuscati, a que a gente já instalou na Kombi da Bianca. Então às vezes a pessoa se sente tentada, fala, não, pô, metade do preço, essa daqui é o dobro. Só que ela não é o dobro mais bonita, ela é 10 vezes mais bonita do que a outra. Tá, é triste eu ter que admitir isso, porque a gente tem duas tampas que não são essas, tanto no Fuscati quanto na Kombi. Então é assim que vai ficar, mas não imediatamente. E por um motivo simples, porque a gente vai ter que colocar um respiro aqui nessa tampa. O sistema de respiro do cárter, de ventilação positiva do cárter do Fusca, ele é relativamente precário. Deixa eu virar ele um pouquinho, Bianca. Ele é relativamente precário. Os gases que escapam pelo respiro, propriamente dito, aquele lugar onde a gente coloca o óleo, ele está ligado diretamente, seja num carburador simples, no filtro de ar. Tá? Quando você coloca a dupla carburação, ele passa a ter um T dividindo para os dois carburadores. A grande questão é que a função do respiro, que é mais do que o respiro, é conhecido tecnicamente como ventilação positiva do cárter. E por que positiva? Porque na verdade você está criando, ligando a saída de gases do cárter ligado no filtro de ar ou direto na boca do carburador ou da injeção de combustível, se for um carro com injeção eletrônica, você passa a ter quase que uma pressão negativa induzida aqui, mas bem suave, simplesmente a ponto de fazer com que os gases que de alguma outra forma iriam para a atmosfera, eles acabem sendo queimados dentro da câmara de combustão e teoricamente poluam menos o meio ambiente. O grande ponto num motor que não vai ser usado, vamos dizer assim, originalmente, de acordo com o projeto original, um motor que tem um pouco mais de potência ou seja usado com um pouco mais de rotação, ele acaba criando pressões dentro da tampa de válvulas, no caso do motor do Fusca, e toda essa pressão ela acaba tendo que voltar por baixo, pela própria capa de tucho e compensando essa pressão toda no cárter de uma forma única. Então a gente vai aplicar aqui um respiro, tá? Que é o que está aqui que a gente não abriu ainda, é um kit de respiro. Essa caixa vai ficar presa dentro do cofre do motor, tá? E a partir dela a gente vai conseguir colocar um respiro em cada tampa de válvulas, tá? Simplesmente para que o ar, para que a pressão que eventualmente possa se criar aqui pelo movimento do óleo, pela temperatura, ela tenha uma área de escape muito mais, um atalho, vamos dizer assim, daqui para essa caixinha, da outra tampa para essa caixinha. O respiro do cárter em si, o que viria aqui no bocal de abastecimento, ele vai ligado naquela caixinha também. E se tudo correr bem, a gente vai ligar aquela caixinha também nos dois filtros de ar dos dois carburadores. Assim a gente vai ter o sistema funcionando da forma mais eficaz possível. Para que a gente possa montar a tampa de válvula, então, a gente vai ter que fazer um furo aqui para poder encaixar a saída do respiro. E a tampa ela já tem a previsão para você colocar o respiro ou de um lado ou do outro. Então o que a gente vai fazer em uma tampa, a gente vai colocar aqui,
e na outra a gente vai colocar aqui. Na que a gente colocar aqui vai sair atrás do cilindro 3, na que a gente colocar aqui vai sair atrás do cilindro número 1. Então aqui não tem muito o que mostrar, vai ser só fazer o furo e passar a peça. Prontinho, tampa do cilindro 1 e 2 e tampas dos cilindros 3 e 4. Agora a gente vai no cabeçote, que eu vou precisar fazer uma pequena modificação que eu não tinha pensado antes. A grande besteira que eu fiz foi que eu montei o suporte do eixo de balancinhos com uma porca normal. E agora a gente vai ter que trocar por essa daqui. Não representa um problema, a gente não vai perder a regulagem de válvulas, só que eu vou tomar o cuidado de soltar um suporte por vez. Prontinho, então os dois suportes da tampa estão montados no lugar. Aqui eu já encaixei a junta dessa tampa, que é completamente diferente da outra e provavelmente ela vai durar tanto quanto a tampa ou mesmo o motor. Tá, agora eu joguei um pouco de silicone simplesmente para dar uma vedação, olha, e ela poder se movimentar da forma que ela preferir no momento que a gente estiver montando. Aqui são dois parafusos e o que é interessante, no mínimo interessante, é que aparentemente eles usaram aqui um retentor do radiador de óleo do modelo antigo para segurar a tampa na posição e não vazar. Então aqui também a gente vai apertar sem excessos, afinal quem vai dar a tensão é a própria junta de borracha. Teoricamente a gente já finalizou o motor e, para ser sincero, eu já tinha até colocado aqui a silver tape fechando aqui a entrada, a saída de óleo que vai pro radiador, tá? E eu tô tirando tudo agora porque quando a gente considerava finalizar o motor, claro que eu precisaria colocar o motor no carro. Aqui não é um motor igual ao motor do Zé de Mello. Aqui a gente vai ter um circuito externo de circulação do óleo, então vai ficar um pouco mais complicado da gente fazer o óleo circular por todo o motor e pressurizar. Então, ainda que a primeira partida seja mais crítica do motor, ainda que eu mantenha sem as velas, fique insistindo na partida até a luz do óleo apagar, aqui seria um serviço 300 vezes pior, porque eu teria que convencer o óleo a sair daqui, passar pelo filtro, passar pelo radiador, voltar por aqui, pressurizar todo o sistema para que eu me sinta seguro em fazer a ligação. Então eu conversei com a Bianca e a gente optou, claro, no motor original vão 2,5 litros de óleo, com o sobrecárter 4 litros. Isso deve me pesar aproximadamente uns 6 quilos. Tá? Os 4 litros de óleo devem me pesar em torno de 6 ou a 7 quilos talvez. É mais pesado do que 1 quilo, 1 litro de óleo. Então eu ainda prefiro carregar 5 ou 6 quilos a mais, mas ter a certeza que o meu motor já está pré-lubrificado. Só que a gente tem um desafio. A gente vai ter que fazer uma ligação provisória daqui para cá e a gente vai ter que enganar o radiador de óleo com alguma coisa para que o óleo circule e a gente consiga de fato uma pressão. Então é o que a gente vai fazer agora. Então o que a gente vai fazer? A gente vai enganar o motor por enquanto. Afinal ele não vai funcionar agora. E ainda mesmo assim, a primeira partida não teria problema algum se a gente desse com essa mangueira aqui fazendo essa curva.
E não tem problema nenhum, por quê? Porque provavelmente a gente não deixaria o motor esquentar demais, a gente garantiria que o óleo circularia por tudo, mas a gente vai manter a montagem original e vai simplesmente garantir num primeiro momento que o óleo esteja de fato em todas as galerias. Tá? E a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ainda que o óleo esteja nas galerias, a gente vai tentar, antes de partir o motor, a gente vai tentar fazer com que esse óleo circule pelo radiador, a gente vai tentar deixar tanto o filtro quanto o radiador já repletos de óleo. Mas para que a gente minimize o risco de, em alguma situação, o motor trabalhar sem óleo, a gente vai trocar o peso menor do motor no momento da instalação pela garantia de que ele vai estar com óleo. Eu já tinha um pouco de molicote que eu preparei naquele tubo de mostarda ou de maionese para fazer a montagem do motor. E a gente tem aqui grosseiramente 2/3 do frasco. Eu vou jogar mais ou menos metade do que eu tenho aqui no óleo. Vou dar uma misturada e é o que a gente vai colocar dentro do motor agora. Por aqui o óleo iria para o radiador e por aqui ele volta. E daqui ele tem uma ligação direta com a galeria que vai lubrificar os mancais. Tá, então se a gente jogar a partir daqui, a gente acredita que vai ter sucesso. Já coloquei o óleo aqui para garantir, dei uma pequena virada aqui no virabrequim. Agora vou colocar o restante do óleo aqui na abertura da bomba de combustível. Então aqui eu vou colocar 3 litros. O motor já está abastecido com 4 litros de óleo. Então agora a Bianca vai vir até aqui para que a gente deixe bastante claro o que a gente quer fazer. A gente fez um atalho desde a bomba de óleo, que na montagem definitiva no carro ela vai passar por um filtro de óleo. Do filtro de óleo ela vai para o radiador de óleo, de onde ela vai voltar para cá. Então por que eu fiz isso? Porque eu quero garantir que a gente consegue fazer o óleo chegar até esse ponto. No momento que eu abasteci por aqui, eu garanti que eu teria uma pré-lubrificação para os mancais para poder girar ele à vontade agora, ainda que eu esteja sem pressão nenhuma. Então agora eu vou girar com o paninho aqui, a gente deve observar o óleo sair por ali. Isso pode ser um pouco demorado. Continua mostrando, Bianca, só para a gente ter uma ideia do trabalho que a pessoa... Olha lá, começou a sair. Afasta um pouquinho só. Olha lá. E quando você começa a girar de verdade, o óleo começa a vir em alta quantidade. Põe o dedo ali, Bianca, pra gente, por favor. Isso, agora você vai ficar filmando ali na saída do radiador. Isso, olha lá. O óleo já tá, olha lá, chegou ali. Tá? Ou seja, o meu sistema, se eu montasse um dispositivo que seria mais ou menos feito dessa forma, eu e a Bianca, a gente estava planejando em montar isso daqui. A gente ia usar, na verdade, essa mangueira para fazer um U aqui, porque a gente conseguiria, de fato, pressurizar o sistema. Mas depois a gente percebeu que não seria viável a gente fazer isso aí. O importante para a gente no momento é garantir que exista óleo chegando aqui. No momento que a gente colocar no carro, aí sim, aí a gente vai montar o radiador, a gente vai fazer o óleo circular desde a bomba, filtro de óleo, radiador, voltar. A gente vai fazer questão que o óleo apareça aqui. Aí a gente vai montar o filtro o radiador de óleo. E aí a gente vai considerar a primeira partida. Então hoje a gente considera o motor finalizado. Agora a gente vai cobrir e a gente vai voltar nossas atenções para o carro para preparar o carro para poder receber o motor novo. Então provavelmente a partir da semana que vem a gente vai estar com o Fusca do Mauro no lugar do nosso vermelho aqui para que a gente comece o transplante. Muito obrigado por vocês que têm nos prestigiado todas as semanas. Se vocês têm gostado de assistirem os vídeos, compartilhem e dêem um joinha. Até a semana que vem.